Boa noite, Igreja de Cristo Jesus, irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor por esta noite, por este culto de adoração, de estudo da palavra do Senhor e de intercessão. Nós vamos inicialmente, irmãos, buscar a presença do nosso Pai. Vamos orar. Ore aí em seu coração buscando e invocando o nome do Senhor. Deus eterno, Deus infinito, nós te adoramos nesta noite. Bendizemos o teu nome, tu és digno de toda a glorificação, de toda a exaltação. Bendizemos o Senhor porque o Senhor está conosco. Tua promessa é de que em Cristo Jesus nós podemos nos reunir, que o Senhor se fará presente entre nós, tendo misericórdia, nos ajudando, nos iluminando, nos ouvindo. E assim nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos. Aceita, Senhor, este sacrifício. Aceita, Senhor, este holocausto. Somos falhos e pecadores, mas te clamamos que, por misericórdia, o Senhor nos ajude. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de estarmos como igreja ao redor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias nesta noite em Josué capítulo 2. Josué 2, e nós vamos ler de 1 a 9. Josué 2, de 1 a 9, o texto bíblico que nos diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. E depois após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Até aí, esta primeira leitura, irmãos, do texto sagrado da palavra que nos diz a grandeza do Senhor, o Senhor soberano, que ordena os caminhos do seu povo. E ali nós vemos a palavra de Raabe: Bem sei que o Senhor vos deu, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. É Deus dadivoso, é Deus soberano que concede perdão, restauração. É Deus que concede nova vida e mudança de sorte. Esse é o nosso Deus. E nessa perspectiva nós iremos orar agora. Entregue diante dele suas angústias, entregue diante desse Senhor que dá, que abençoa, que concede graça, cura. Ore pelos enfermos da sua casa, irmãos, tantos nos hospitais, tantos sendo tratados em casa. Interceda pelo nosso país, pelos governantes. Ore pela sua família. Tantos pedidos, irmãos e irmãs. O Senhor é bom, o
O Senhor é Deus que concede, que abençoa. Vamos orar silenciosamente, entregando diante dele as nossas ansiedades. Mas também, irmãos, adorando ao Senhor pelas bênçãos, quantas vitórias, quantas respostas deste Deus às nossas vidas. Oremos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, inicialmente te adoramos pelas bênçãos recebidas pela nossa igreja, pelo teu povo, nossos lares. Quantos milagres, ó Deus, o maior de todos, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Também, Senhor, curas, portas abertas de emprego, Senhor, libertação do jugo do inimigo, quantas vitórias o Senhor tem nos dado. E te pedimos, humildemente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nas nossas petições diárias, nos nossos clamores, dos corações colocados no teu altar nesta noite, Senhor, pelos familiares, pelos enfermos, pelos desempregados, pelos governantes, ó Pai, por nossa nação, pelas conduções das atividades políticas, das decisões, que sejam sábias em prol do povo. Tenha misericórdia das individualidades, Senhor. Quantos adolescentes, jovens, crianças, em oração, em clamor ao Senhor, por saúde, por cura, por restauração de vida afetiva, emocional, vida, Senhor Deus, em todas as dimensões. Tu és o Deus restaurador, Tu és o Deus transformador, aquele que opera milagres. Só o Senhor opera milagres. Nós precisamos de Ti, Te adoramos, porque o Senhor jamais falhará. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Intercedemos nesta noite, Te clamamos, Te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, louvado seja o Senhor por sua graça. E nós vamos continuar a leitura de Josué 2, neste texto no qual nós temos os espias mandados a Jericó e também a figura de Raabe. E vamos aí, Josué 2, dar continuidade a partir do versículo 10 agora. Temos assim no texto, a partir do versículo 10, palavras de Raabe. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Até aqui, irmãos, o versículo 15, este texto que servirá de base para uma breve meditação nesta noite. Oremos mais uma vez.
Deus de grandeza, Deus de soberania, a tua palavra é viva e verdadeira. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude no entendimento e na vivência da tua palavra. Somos limitados, pecadores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude na caminhada da fé, na caminhada, Senhor, a partir das tuas verdades santas e da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um texto conhecido, uma passagem conhecida e importante para as nossas vidas. E nesta noite, eu poderia falar de muitas pessoas. Poderíamos pensar em diversos nomes. A Bíblia possui um vasto elenco, inclusive de mulheres especiais. Temos, por exemplo, Sara. Poderíamos meditar e pregar sobre Sara, ou da rainha Esther, ou de Ana. Poderia também falar de Maria, mãe de Jesus. Porém, irmãos, nós faremos uma proposta diferente para a nossa meditação nesta noite. Vamos pensar sobre a vida de uma prostituta. Sim, sobre a vida de uma prostituta. É isso mesmo, muitos se assustam, mas é o título que temos até a partir do registro bíblico. Alguém poderia pensar, será que não haveria uma proposta melhor? Até Provérbios nos diz que por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão. É um entendimento, é uma linha. Mas, irmãos, certamente nós refinaremos a nossa ideia, o nosso pensamento durante esta mensagem, esta reflexão e, acima de tudo, durante este texto, o ensino deste texto que o Espírito nos concede. Então, vamos pensar um pouco hoje sobre Raabe, essa meretriz. É importante frisarmos que o próprio texto identifica esta mulher no versículo 1, dizendo o seguinte: foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Antes de falar o nome dela, o texto já diz, de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. São os estigmas. Os estigmas, uma mulher prostituta. Posteriormente veio o nome Raabe. Uma mulher, irmãos, que foi mencionada na genealogia de Jesus. Você sabia disso? Ela foi citada lá. Mulheres não eram comumente nomeadas nas genealogias. Mateus, porém, o Evangelho de Mateus, registra Raabe na genealogia de Jesus. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 5, nos dizendo que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão, provavelmente, Salmão era filho de Calebe, ele gerou de Raabe a Boaz. É interessante que, por vezes, Deus escolhe o improvável. Por vezes, Deus realiza o inesperado. Em certa mensagem, o pastor Igor disse que nós, por exemplo, somos os inesperados, os improváveis do Senhor. Quem éramos nós e quem somos nós? Mas, através de Cristo, o Senhor realiza a sua obra em nossas vidas. Sabe, irmãos, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica, da lógica humana. E uma prostituta tornou-se uma das ancestrais de Jesus. Mas o que ela tem de especial? Será que ela pode nos oferecer alguns ensinamentos? E o tema de hoje, escolhido para a nossa meditação, é este: Raabe, uma prostituta que tem muito a ensinar. Raabe, uma prostituta que tem muito a nos ensinar. Um primeiro ensinamento que temos a partir desse texto lido de Josué é que Raabe nos ensina, irmãos, porque ela demonstrou lealdade a Deus. Você é leal a Deus? Ela demonstrou lealdade a Deus. No texto nós lemos, no versículo 2,
no versículo 6, que ela os fizera subir ao eirado e os escondera, os espias. Assim ela protegeu os espias israelitas. Irmãos, o nosso Deus é leal às suas promessas. Nós sabemos disso. Você sabe disso. O Senhor não é Deus de duas palavras. Ele é totalmente leal aos seus propósitos. Deus é leal ao seu povo escolhido pelo seu próprio nome, pelo zelo da sua própria glória. Ele assim não falha, irmãos. E sendo assim, ele almeja que também sejamos leais. Sejamos leais. Tenho sido um servo leal a Deus? Tenho sido. Então Raabe nos ensina sobre lealdade ao Senhor. Assim ela arriscou a própria vida. Pense nisso. Ela arriscou a própria vida para proteger os espias. Lealdade implica em disposição para ser fiel, apesar dos pesares e até sob o risco de sofrer danos, inclusive a própria morte. E sabe, irmãos, nessa zona de atrito, aquele que é leal, ele não titubeia, ele não tem dúvidas. E é assim que Raabe então nos ensina a sermos fiéis. E é tão interessante que ela, Raabe, uma sacerdotisa prostituta. Geralmente naqueles povoados, as prostitutas eram sacerdotisas das divindades e dos cultos e serviços religiosos ali prestados. Então ela nos ensina, apesar de todo esse passado, esse estigma da sua vida. Não é à toa que essa mulher foi destacada no livro de Hebreus. Devido à sua lealdade, ela está na galeria da fé. Se você olhar Hebreus, você verá. Hebreus 11:31 nos diz: pela fé, Raabe acolheu com paz os espias. O autor aos Hebreus acrescenta essa ideia da paz, acolher com paz. Tão interessante e importante para nós este registro de Hebreus. Acolher com paz implica zelo, implica cuidado, é mais do que acolher, implica lealdade, pois quem é leal cuida, quem é leal trata com amor, com dedicação. Nós vemos no versículo 7 desse texto que, havendo saído, fechou-se a porta. Fechar a porta dá a ideia de proteção, de cuidado, tanto dela como daqueles espias que estavam ali em sua residência. Então, o primeiro aspecto que ela nos ensina é demonstrar lealdade a Deus. Um outro aspecto, o aspecto da didática e do ensinamento desta mulher, é que ela testemunhou da promessa e do poder de Deus. Nós vemos isso no texto. Que testemunho maravilhoso que ela nos dá, irmãos, aí nos versículos 8 a 11. Que testemunho profundo. Raabe nos mostra um testemunho edificante. Você pode ler novamente aí dos versículos 8 a 11. Se engana quem pensa que prostituta só fala bobagem. Muitas vezes nós temos esse preconceito. Se engana quem julga alguém apenas pela aparência. Apenas pela aparência. Eu creio que os espias ficaram estupefatos. Quem sabe até com vergonha diante daquelas palavras daquela mulher, da fé demonstrada por ela. Quem sabe algum deles pensou: eu nunca falei do meu Deus como essa mulher falou. Nunca falei como essa mulher falou. Eu nunca exaltei o meu Deus como essa mulher exaltou. E quem sabe também tenham pensado: eu nunca fiz uma declaração de fé como ela fez. Uma declaração de fé expressa aí nesses versículos. Versículo 9 diz: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Eu bem sei. E o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Eu sei
que o Senhor vos deu. O Senhor já deu essa terra para vocês, eu sei disso. Assim ela demonstrou a fé descrita nos evangelhos. Bem-aventurado os que não viram e creram. Raabe não viu o mar vermelho secar. Ela também não viu o que foi feito com os reis Seom e Og, citados por ela aí no texto, mas ela afirmou: eu ouvi falar, temos ouvido. E ouvindo, não vendo, mas ouvindo, ela creu. Ela creu. E assim ela afirmou que Deus age e Deus é poderoso. E declarou aí no versículo 11, porque, final do versículo 11, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que declaração! Uma declaração profundamente teológica. Contém uma forte afirmação da soberania, da grandeza de Deus. Deus é Senhor em qualquer lugar. Deus é Senhor para sempre. Não há lugar que escape da abrangência do poder divino. Não há quem possa pensar de maneira diferente. E é importante e interessante percebermos que esse reconhecimento ele era requerido de Israel. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Israel deveria falar e pensar e professar isso, essa grandeza de Deus nos céus e na terra. Então, irmãos, um segundo ensinamento desta mulher é testemunhar, ela testemunhou da promessa e do poder de Deus, da promessa e do poder de Deus. Uma prostituta que tem muito a nos ensinar. Raabe também nos ensina, e ela nos indica, quando buscou a misericórdia divina. Buscou a misericórdia divina. Nós temos isso aí nos versículos 12 e 13. Ela buscou a misericórdia. Sabe, irmãos, quem somos nós sem a misericórdia de Deus? Você já pensou nisso? Você é alguma coisa sem a misericórdia de Deus? Será que eu sou alguma coisa sem a misericórdia de Deus? Devemos considerar sempre a nossa pequenez. Carecemos desesperadamente dessa misericórdia. Ninguém é bom o suficiente que não precise dela. Raabe clamou por misericórdia. Nós temos aí no texto, nos versículos 12 e 13. Ela clamou por misericórdia. Ela tinha certeza das promessas do Senhor, que o Senhor entregaria a cidade nas mãos dos israelitas. Ela não se envergonhou diante disso de declarar a sua necessidade. Ela então vislumbrava o livramento da ira. Ela visualizava o livramento da ira. Peço que useis de misericórdia com a casa de meu pai. Versículo 12. Com a casa de meu pai. Sabe, irmãos, há outro aspecto importante nesse clamor daquela mulher. Nesse pedido, ela não foi egoísta. Pelo contrário, rogou por livramento de toda a sua família. Você prestou atenção nisso? E também de tudo o que eles tinham. Ela soube rogar e clamar por misericórdia. E não foi egoísta, mas foi humilde. Interessante que ela acolheu os espias sozinha, né? Na sua casa, ela acolheu os espias de maneira individual, sozinha. Pode ser até que morava sozinha por uma certa rejeição, quem sabe, ou por força da sua atividade de prostituta e sacerdotisa. Afinal, ela vivia uma vida diferenciada nesse sentido. Assim, ela poderia pensar também, de modo individualista, a salvação da sua própria vida, já que também ela tinha uma vida solitária. Uma vida solitária. O que há de mais em obter o livramento sozinho? O que haveria de mais? Mas, meus irmãos, Raabe assim nos demonstra e nos ensina acerca de amor, perdão
caridade. E ela diz aí, jurai-me pelo Senhor, que toda a minha casa, jurai-me pelo Senhor, que toda a minha casa, e ela cita pai, mãe, irmãos, irmãs e tudo o que tem. Você viu a abrangência dessa intercessão, desse pedido daquela mulher? Sabe, irmãos, precisamos ter humildade em clamar por misericórdia e incluir em nossa intercessão por misericórdia os nossos queridos, os próximos, as pessoas. Isso é importante para nós e assim ela nos ensina. No texto do Novo Testamento, Bartimeu, o cego, cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. Devemos clamar, como ele, como Raabe. Então, um outro ensinamento desta mulher é buscar a misericórdia divina. Buscar a misericórdia, como ela buscou. E ela também nos ensina, irmãos, essa prostituta que nos ensina a encontrar lugar entre o povo de Deus, com essa sua atitude na qual ela encontrou lugar entre o povo de Deus. Está aí os versículos de 15 a 18. Nós lemos até o 15, de 16 a 18, nos informa. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Temos também no versículo 21. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Irmãos, nós lemos no texto, que a casa desta mulher estava sobre o muro da cidade. Sabe, ali ficavam os mais rejeitados, porque mais expostos às guerras e às invasões, os mais pobres, os mais debilitados. E falamos comumente sobre ficar em cima do muro, não é? Cuidado você que está sobre o muro, cuidado. Cuidado você que tem se acostumado a ficar sobre o muro. E ali ela estava não por sua opção, mas por uma contingência, uma necessidade. Cuidado aqueles que não tomam nenhuma posição diante de Deus, aqueles que não se importam mais com o Evangelho. A casa dela estava sobre o muro, mas ela não ficou sobre o muro. Na decisão da sua vida, na decisão espiritual, ela não ficou sobre o muro e ela tomou uma posição ao lado de Israel. Tomou uma posição ao lado do Senhor. E ela então atou o cordão escarlata à janela. A partir desse momento, ela demonstrou a sua opção em meio a uma cultura politeísta, a uma cultura idólatra. Ela fez a sua opção de fé e atou aquele cordão de escarlata à janela, identificando assim a sua casa, a sua vida ao lado do povo de Deus. Ao lado do povo de Deus. Esse cordão escarlata vermelho é significativo, irmãos. Nos lembra o sangue do cordeiro pascal no Egito. A casa que estivesse com sangue foi poupada, assim como a casa de Raabe foi poupada. Nós sabemos da história. O sangue de Cristo cobre e protege o seu povo. O sangue de Cristo cobre as famílias de Israel. E ela habitou no meio de Israel. Isso está em Juízes 6, 25. A partir da sua atitude, ela foi incluída no povo de Deus. O povo de Deus agora era o seu povo e o povo da sua família. Raabe mudou de vida. Tiago nos diz que ela foi justificada. Então, um último ensinamento que nós vemos aqui hoje, de tantos outros, ela encontrou lugar entre o povo de Deus. Concluindo, irmãos, irmãs, igreja,
Neste dia, poderíamos falar de muitas pessoas, de muitas mulheres. A Bíblia possui um vasto elenco de servas do Senhor. Porém, meditamos sobre a vida de uma prostituta, Raabe, mas uma prostituta que muito nos ensina. Nos ensina a demonstrar lealdade a Deus. Nos ensina a testemunhar da promessa e do poder de Deus. Nos ensina a buscar a misericórdia divina e nos ensina a encontrar lugar entre o povo de Deus. Que Deus os abençoe e que Deus nos ajude com a sua palavra. Amém.